meus lindos e lindas, sejam bem-vindos para mais uma aula. Seja bem-vindo, José Roberto, seja bem-vindo, Davi, seja bem-vindo, Alicia, seja bem-vindo, Gabi, seja bem-vinda, Sofia, para mais uma aula. Bom, na aula de hoje, nós vamos falar sobre monumentos que contam histórias, né? Bom, então já sabem que hoje é aula de história, isso mesmo. Então coloquem lá na página 6 do livro de vocês e vamos acompanhar aí os estudos, tá? Bom, tia, o que são monumentos? Monumentos são construções, tá? Que tem por objetivo aí preservar alguma história. Então existem vários tipos de monumentos aí, são essas construções. Bom, vamos acompanhar aí a leitura. Além da história preservada no centro histórico, a memória de uma cidade e de sua população pode ser observada em praças, em estátuas e monumentos que são construídos muitas vezes em homenagem a um determinado acontecimento ou um personagem. Bom, então, gente, monumentos são essas estátuas, né? Para poder preservar a memória. Às vezes nós observamos bastante aí, né? Em praças, né? Às vezes a estátua aí de uma pessoa importante na história, né? Por exemplo, a estátua de Tiradentes, de Santos Dumont, ou então de monumentos de alguma obra que aquele artista, né? Foi muito famosa. Então, existem esses monumentos que são essas construções que nos fazem entender e lembrar e preservar a história, tá certo? Bom, e homenageiam também essas pessoas, né? Esses acontecimentos. Ao encontrarmos uma estátua, por exemplo, é importante saber o que motivou a construção desse monumento, que acontecimento ou pessoa está representada nela, né? A época e a história relacionada, desculpa. Geralmente nos monumentos, gente, sempre tem uma plaquinha embaixo ali para a gente identificar, né? Que monumento é aquele, se tem uma pessoa relacionada a ela, qual é a história que ela conta. Vocês sempre podem procurar, porque sempre vai ter, tá bom? Bom, temos um exemplo aí de um monumento, né? Uma estátua. Essa estátua aí, gente, que vocês estão vendo no livro de vocês, ó, é a estátua de Zumbi de Palmares, que foi feita em bronze. Zumbi de Palmares, ele foi muito importante aí. Ele foi uma pessoa que ele lutou pelos direitos aí dos negros na época da escravidão. Então, o Zumbi de Palmares, ele foi muito importante para a história do nosso país, tá? E aí tá escrito assim, logo embaixo, que memória preserva? A memória da luta dos negros contra a escravidão, exatamente o que a tia falou para vocês. Onde está localizado? Esse monumento aí, gente, essa estátua está localizada lá na Praça da Sé, em Salvador. Que personagem histórico homenageia? Zumbi de Palmares, que foi líder, guerreiro do Quilombo de Palmares. Quilombo de Palmares era o local ali onde eles se refugiavam, né? Eles ficavam para se proteger. Considerado um símbolo de resistência dos negros escravizados, tá? Então, eles iam lá para o quilombo, né? Onde Zumbi de Palmares, ele era o quê? Ele era o líder ali daquele quilombo, daquele local, e ele protegia os negros ali e lutava, né? Para eles terem liberdade, para conquistarem os direitos deles, né, gente? E logo embaixo está escrito assim, quando foi inaugurado? Em 2008. Bom, como a tia falou, logo embaixo dos monumentos tá escrito aí, entendeu? A história daquele monumento. Então, sempre é importante a gente procurar saber, tá? Porque é muito interessante. É importante, gente, é muito importante a gente saber a história que aquele monumento ali tá contando, né? Se ele tá ali, é porque foi uma coisa, assim, bem especial, que merece ser lembrada, né? É uma coisa que é um marco que merece ser lembrado por todos nós, tá? Bom, agora vamos lá para a página 7. Bom, lá na página 7, no numeral 1, tá assim. Há monumentos históricos na cidade onde se localiza a sua escola? Desculpa. Há monumentos históricos, gente, aqui na nossa cidade? No caso, né, a nossa cidade é o Rio de Janeiro, né? Campo Grande faz parte do Rio de Janeiro. Então, há monumentos históricos? Vocês vão responder aí se sim ou que não.
2. A respeito dos monumentos históricos na cidade, responda a estas perguntas. Que fatos ou personagens históricos são homenageados? Então, vocês vão responder aí, tá? De acordo com esses monumentos históricos aí que vocês pesquisaram aí, podem pesquisar no Google, coloquem lá monumentos históricos do Rio de Janeiro, aí vocês vão pesquisar e vão ver, né? Que fatos esses personagens aí históricos são homenageados. Quais são esses fatos e quais são esses personagens? Vocês vão escrever aí na letra A. Lá na letra B tá assim. Esses monumentos preservam a história do bairro, da cidade, do estado ou do país? Vocês vão dizer aí se esses monumentos preservam a história, se eles mantêm essa história viva, né? Bom, lá na letra numeral 3 tá assim, desculpa. Represente em forma de desenho ou colagem um monumento histórico da cidade onde se situa a sua escola. Então, é daqui do Rio de Janeiro, tá, amores? Nas linhas a seguir, escreva a data em que esse monumento histórico foi inaugurado e que memória é preservada por ele. Por exemplo, eu pego um monumento do Tiradentes, né, que nós temos aqui no Rio de Janeiro. Aí eu posso desenhar ou então eu posso colar aqui nesse espacinho, tá? E depois o que eu vou fazer? Nessas linhas aqui, ó, que tá aqui logo ao lado, o que eu vou escrever? O que vocês vão escrever? A data que esse monumento histórico foi inaugurado e que memória é preservada a ele, né? Que memória ali que está atrelada ali àquela história, tá? Por exemplo, essa estátua está simbolizando a luta de Tiradentes, né? Esse monumento. Aí eu vou escrever aqui um exemplo, tá, meus amores? Mas vocês vão pesquisar e podem pesquisar na internet, tá bom? Então é isso, amores. Espero que vocês tenham aprendido bastante a aula de hoje. Não se esqueçam de sempre terem a curiosidade de quando verem um monumento, tá? Numa pracinha, ou seja, qualquer lugar que vocês forem, procurar saber mais daquela história. Se vocês não conseguirem identificar ali na plaquinha, pesquisem o nome do monumento, coloquem na internet, porque é muito interessante e enriquecedor, tá? Para o nosso conhecimento, para a nossa vida, tá bom? Então é isso, meus amores. Nossa aula fica por aqui. Um beijo bem grandão. Até a próxima aula.